vamos dar continuidade à nossa série Transcendência e História, sexta aula. Essa aqui um pouquinho mais sintética, um pouquinho mais curta, certo? Para a gente poder concluir, né, não o assunto, né, porque o assunto vai estar sempre permeando aqui o nosso projeto da História Sintética, mas fechar aqui o estudo específico desta obra, que eu creio que é uma obra realmente muito interessante para os nossos fins, certo? Na aula passada a gente falou um pouco das deformações históricas, né, dentro do processo de diferenciação da consciência. A gente tocou nos 3 tipos fundamentais aí de deformação na história intelectual do Ocidente, né, a consciência apocalíptica, a consciência gnóstica e as deformações historiogenéticas, né, que houveram depois no desenvolvimento das diferenciações. Então, a gente falou que ia concluir a série falando dos 3 assuntos finais da obra de Glenn Hughes, que são justamente o problema da presença divina no mundo, o problema da presença divina na consciência humana e o drama da história universal. Então, agora aqui a gente vai falar um pouco sobre essa questão desse problema, né, da presença divina no mundo. Após os processos de diferenciação, né, quando eles ocorreram nos determinados pontos, locais, e culturas e tempos, né, isso acaba também por trazer junto um problema, né? Qual é o problema? A partir do momento que você identifica a base transcendente do significado, ou melhor, a base do significado como algo para além, algo para o transcendente, algo que excede, supera e abrange, né, esta esfera que a gente chama de imanente, obviamente que conceitualmente a gente vai encontrar, né, vamos dizer, uma espécie de dicotomia, né, entre o transcendente e o imanente, entre o mundo espiritual e o mundo físico material. Isso se torna óbvio, isso faz parte da distinção. Porém, né, isto pode levar também a uma interpretação de que o mundo das coisas físicas ou aparentes ou imanentes, né, o mundo contingente, né, isso pode dar uma interpretação que é errônea, né, segundo Eric Wegener, é errônea, claro que é, de que o mundo ele é por si só profano, né? Isso talvez seja a origem, por exemplo, do gnosticismo, certo? O mundo tem um aspecto de pura maldade, certo? E isso acabou levando a uma espécie de noção de esvaziamento de divindade no mundo, né, tal qual ele é. Então, se o homem cosmológico, né, o homem antes da diferenciação, se ele olhava, sei lá, uma pedra, uma montanha, e via naquela pedra, naquela montanha, um sinal da divindade, né, porque ele via a realidade como um todo orgânico e unificado, então ele via ali a presença da divindade com a diferenciação, né, um processo de diferenciação, um salto no ser, né, vamos dizer, um salto de qualidade. Então ele percebe que a divindade ou o limite transcendente, ele não se confunde com o sinal, certo? Imanente. Então, obviamente que isso pode abrir margem a esse processo de desencanto do mundo, né? Então o sujeito vai olhar para aquela montanha, para aquela pedra, que antes ele via ali um sinal divino, e ele, com esse novo insight, ele percebe que o divino está muito além daquela pedra, daquela montanha, né? E aquele sinal, de repente, ele vai ficando rarefeito até o momento que ele se esvazia por completo. Isso é uma possibilidade dentro do processo de diferenciação. Então, o desaparecimento dos deuses, né, pode também se tornar um obstáculo para a compreensão da presença divina no mundo, certo? O primeiro ponto é esse. Então, transcendência e imanência, né, ou realidade divina e mundo profano, na intenção dos criadores de símbolos, né, da transcendência, né, não eram para ser, vamos dizer, conceitos dicotômicos ou contrários,
mas sim como um yin e yang, né? Como polos de uma realidade única, né? Embora a transcendência seja de fato a origem do mundo imanente. Tenha, né, claro, uma prerrogativa de nobreza muito maior, certo? Então, longe de você ter com o processo de diferenciação da consciência, né, a descoberta do transcendente, do para-além, né, longe disso constituir simplesmente um esvaziamento divino do mundo, né, como Etienne Gilson falava, é o contrário, o mundo passa a ser preenchido pela presença de Deus, o mundo está cheio de Deus. Então a intenção original dos criadores de símbolos, dos homens que tiveram essa experiência, né, da diferenciação e depois passaram a transmiti-la através dos símbolos, sejam símbolos de linguagem ou de qualquer outro tipo, eles tinham como intenção mostrar que o mundo sim era cheio de Deus, né, repleto da transcendência, e que apenas o veículo pelo qual isso era simbolizado, que já não servia mais, por conta de não poder abarcar essa nova experiência. Então, né, o problema da presença divina no mundo acarreta, né, vamos dizer, esse desajuste, né, em termos de transmissão, em termos de conceitualização, porque justamente é uma descoberta tão extraordinária que às vezes na hora da transmissão, no momento da transmissão, né, você acaba criando um hiato muito grande entre a realidade divina e a realidade mundana, vamos dizer assim, certo? Sendo que as duas constituem uma unidade, justamente porque a experiência primária do cosmos é a experiência fundamental do ser humano, seja ele na época ou seja ele depois de já ter recebido os símbolos diferenciados ou não, ou, né, cosmológicos. Por quê? Porque a consciência humana, como a gente já falou, é uma tensão, né? E nós vivemos essa tensão, né? E essa tensão basicamente é a tensão de a gente estar consciente, né, de sermos constituídos pela própria realidade do qual nós nos tornamos conscientes, né? Então a realidade que nós conhecemos através da nossa consciência, ela é a mesma realidade que nos contém. Nós estamos nela, conhecendo ela, integrados a ela. Então há aí uma completude de significado, certo? Então a gente experimenta a realidade não como uma fração, um fragmento de nós mesmos, né, isolado de tudo, não, mas como um todo, né, um todo narrativamente completo, que é o próprio cosmos. Por que narrativamente completo? Porque todo pensamento, todo raciocínio, todo vamos dizer, processo que leva o homem a ter uma ação dentro do mundo, né, ele constitui vamos dizer, elos internos dentro da cadeia da realidade, certo? O homem, ele está dentro desse vasto conjunto, dessa vasta odisseia, dessa narrativa, né? Que são as coisas acontecendo. Então, a experiência primária é a experiência de unidade interpenetrante, porque você faz parte daquilo que você está conhecendo e se tornando consciente. A sua consciência é parte desse todo complexo e interpenetrante. Então, essa experiência primária do cosmos, ela é existente, real, né, e necessária, num certo sentido, para o homem cosmológico e para o homem da era pós-cosmológica ou diferenciada.
certo? O homem, ele vive dentro de uma esfera, né, de existência, uma esfera de realidade, que ela é por si só mitológica ou narrativa, certo? Por isso a necessidade dos mitos, eles não deixou de existir, não deixou de fazer pressão sobre o homem, mesmo depois do processo de diferenciação, certo? O que aconteceu foi que os mitos cosmológicos começaram a desaparecer, porque eles já não continham mais, né, vamos dizer, o poder, a carga efetiva de poder transmitir aquilo que foi descoberto nos novos insights da diferenciação, certo? Claro, a unicidade da realidade ainda permanece, a realidade ainda continua sendo um todo orgânico e único, certo? Até porque esta tensão do que a gente está falando aqui desde o início, entre a contingência e a necessidade, ela é a própria estrutura da consciência, certo? Nossa consciência não poderia existir se ela fosse completamente contingente, ou seja, se ela fosse uma particularidade individual irrestrita, se ela se restringisse apenas a si própria, como particular, certo? Mas ela não é tudo isso. Aliás, ela não é apenas isso, né? Essa particularidade individual, do qual nossa consciência também, né, é constituída, não é tudo que nós somos, certo? Além de nós sermos essa consciência corporalmente localizada e distinta de todas as outras, claro, nós também somos uma consciência pertencente à realidade. E pertencente a uma realidade compreensiva. Por quê? Se a sua consciência é capaz de compreender o mundo ou a realidade do qual ela faz parte, isto quer dizer que a realidade do qual ela faz parte é também algo compreensivo. O compreender, né, essa capacidade de compreender que nossa consciência tem, ela não tem por si, ela tem, né, na sua relação efetiva com o mundo do qual ela faz parte. Então, se a gente for encontrar uma constante na experiência humana do cosmos, a constante é esta noção de unidade, de unicidade, certo? Entre a contingência e a necessidade, entre a transcendência e a imanência, certo? Então, as coisas do mundo, ou as coisas mundanas, elas também contêm, né, uma espécie de divina alma, ou divina aura, como dizia o Eric Wegelin, certo? Porque elas estão carregadas, imantadas do poder transcendente do qual elas derivam. E se dentre todas as coisas, a nossa consciência, que é essa tensão, esse eixo, esse ponto, essa metáxia, né, esse entre, né, que existe, né, no meio, né, como uma argamassa, no meio entre a necessidade e a contingência, entre o transcendente e o imanente, né? Obviamente que essa nossa consciência também ela tem esse caráter divino. As coisas que ela toca e conhece também tem que ter esse caráter divino, e é por esse motivo que o homem cosmológico, embora conceitualmente não tenha diferenciado, né, uma natureza da outra, vamos dizer, né, ele tinha tanta facilidade em enxergar essa divina alma em todas as coisas, numa flor, num animal, numa estação, no movimento dos astros, etc. E é por isso também que o homem cosmológico, né,
tinha, vamos dizer, inclusive, né, se você pegar nas culturas gregas antigas aí, existia aquilo que eles chamam de valor humano laral, né, os deuses domésticos, né? Então tinha o deus da casa, o deus, sei lá, da cerca que envolve a casa, o deus do jardim. Então todos os aspectos da vida humana tinha ali a sua representação divina, na forma de um deus, certo? Porém, com o processo de diferenciação, esta forma de expressão, né, da experiência divina do cosmos, ou no cosmos, ela perde um pouco da sua funcionalidade, certo? E é aí que está o problema da presença divina no mundo. Nesse processo de transição, alguma coisa pode ter se perdido, certo? Porque cada narrativa desse tipo, cada simbolização, né, no sentido aí de mostrar o caráter, né, sacramental, vamos dizer, de todas as coisas que o homem cosmológico tinha, nessa transição, o homem ele ainda vive dentro da esfera mítica, da narrativa mítica, ou seja, é que a narrativa que cola ou liga duas realidades que parecem ser bastante distintas, porém na mente humana ela se vê como, vamos dizer, unificada, principalmente na mente cosmológica. Depois, conceitualmente, claro, como a gente está falando, diferenciada. Porém, elas continuam existencialmente únicas, como um dado de experiência. Certo? Então, para isso, só há um tipo de discurso para a expressão, que é o mito. Né? Então, o mito ele não perde o seu valor descritivo, ou o seu valor sugestivo, por conta do processo de diferenciação. Pelo contrário, ele se torna ainda mais necessário. Mas ele se torna mais necessário, porém com um agravante. Ele precisa ser muito mais, vamos dizer, exato, ou muito mais convincente para a mente que consegue diferenciar agora o divino do profano, etc. Certo? Então, a descoberta desse princípio transcendente, como diferenciado, liberou o mundo, vamos dizer, de sua identificação com a essência divina. Então, o mundo das coisas, né, já não se identifica tanto com a essência divina. A essência divina é algo oculto, é algo intangível, é algo incognoscível, certo? E o que acontece a partir disso? Abre-se a possibilidade de a consciência humana analisar, né, o mundo que já não é mais identificado com a essência divina, identificar este mundo ou analisá-lo como um campo autônomo, né? Que é aquilo justamente que chamou-se natureza ou universo físico, certo? Então, houve aí uma autonomia conceitual do mundo, certo? Isso só ocorreu a partir da descoberta do princípio transcendente. Antes disso, essa noção de natureza, né, tal qual nós temos hoje, já há algum tempo, de universo físico, isso não fazia sentido. Isso só faz sentido depois dessa certa autonomia conceitual, né, que veio junto com essa descoberta, né, da diferenciação. Mas não houve uma autonomia ontológica, certo? As coisas continuam sendo uma unidade. O mundo, o ser transcendente, o ser imanente, tudo isso ainda está numa ordem só de realidade. Né? O mundo, ele continua sendo um sinal sacramental dessa transcendência que o edifica e o sustenta.
Então, os mitos, né, as formas míticas, né, as formas narrativas míticas, elas não desaparecem, certo? Porque ela tem uma necessidade quase que orgânica com a consciência humana, né? Porque justamente por causa da sua sugestividade, ou seja, um mito ele sugere ao homem noções e profundezas emocionais e psicológicas bastante vastas, certo? Também as suas imagens acabam por psicologicamente nos aproximar e nos tender a algum tipo de mistério, né? Então, se você ouve uma história mítica, você lê um conto mítico, você vê um símbolo mítico, aquilo te evoca psicologicamente uma necessidade misteriosa, né, do divino, de encontro com o divino. Então, os mitos eles têm essa particularidade de serem sugestivos e aproximativos em relação ao mistério divino. Além do que eles contam, de certa maneira, uma espécie de história que é sempre abrangente. Se você analisar os mitos cosmológicos, né, eles sempre têm um caráter universalista, ou seja, por mais que diga o nosso povo, tal, dentro de uma cultura mitológica, esse povo sempre é entendido como a totalidade da humanidade, certo? E os grandes mitos, vamos dizer assim, que são os mitos religiosos das grandes religiões, né? Neles você vai encontrar também essas evocações simbólicas da própria transcendência, mas claro, né? Mas da imanência divina. Então você vai ver isso no cristianismo, você vai ver isso no judaísmo, você vai ver nas grandes religiões também, nos seus mitos, né? Porque o mito ele não é um discurso ilusório, o mito ele é um discurso sintético, como a gente gosta de falar aqui, né? Ele resume uma experiência que as próprias palavras ou a própria narrativa não são capazes de alcançar numa totalidade, mas são capazes de sugerir, né, e atrair a consciência humana na direção dessa história mais abrangente. Então eles também têm esse caráter de evocar simbolicamente a imanência como participativa da divindade. Então, aprender a presença divina nas coisas mundanas, né, de certa maneira, é essencial para que o homem viva, vamos dizer, tenha uma existência plena e saudável. Então, fora do discurso mítico, certo? O homem vai cair dentro de um discurso quadrado, né? Um discurso que não que faz a consciência dele não se abrir, mas se fechar, a se solidificar, certo? Até porque é pelo mundo, né? Mundo no sentido aqui, né? Como é tido né? Como profano, o mundo das coisas físicas, o mundo da imanência, né? Da contingência. Esse mundo é a plataforma pelo qual nós vamos alcançar o ser que está além deste mundo, muito acima desse mundo, né? E a perda dessa percepção de que as coisas mundanas também fazem parte da experiência humana enquanto, né, experiência transcendente, né? Isso daí causou, né, com certeza aquele achatamento, aquela coisa solidificada, quadrada, né, do discurso científico e das ideologias modernas. E é isso daí, essa perda, vamos dizer, olha, você teve aqui o processo de diferenciação, você viu que transcendência é transcendência, imanência é imanência, certo? Mundo é mundo, Deus é Deus, tudo bem, pô, saquei isso, legal.
Agora eu jogo fora o mundo e fico só com Deus. Opa, mas pera aí. Mas foi Deus que fez o mundo. Se eu estou jogando o mundo fora, eu estou jogando de alguma forma algo de Deus fora. Algo da sua ação, algo da sua vontade, né? E Deus é perfeito, então tudo que há nele é perfeito. Então ele não pode ter criado uma coisa que simplesmente não preste, uma coisa que eu tenho que abdicar dela, e ao mesmo tempo eu também não posso perder a noção de que esse Deus existe e não que as coisas são essa divindade, certo? Há uma diferença entre uma coisa e outra, certo? Então, o problema da presença divina no mundo é o problema também da forma como o homem narra a história que ele experimenta. É um problema mítico, ou seja, é um problema de construção mítica. E o achatamento científico e ideológico moderno são, em si, derivados desse problema de transmissão mítica, certo? Discursiva da história humana, da experiência, da história da experiência humana. E isso causou aquilo que eu chamo de reversão. A reversão é a tentativa do homem encontrar numa característica imanente o valor infinito das coisas, certo? Então, do mito, nós saltamos para aquilo que Glenn Hughes chama de mito aberrante ou mito disfarçado, certo? O que seria o mito disfarçado? Né? Que a nossa cultura predomina esse mito disfarçado, esse mito aberrante. São falhas, né, de interpretação da experiência do encantamento. Como o mundo moderno, né, com a noção de natureza, de universo físico, ele deu uma autonomia conceitual, né, vamos dizer, ao mundo como profano, completamente profano, sem estar imantado por uma divindade, como teve como ressecou essa ideia de transcendente no universo físico, no universo aparente, na natureza, como houve isso, começaram, né, a ter falhas de interpretação discursiva acerca deste mundo, certo? Que é justamente o discurso científico e ideológico da modernidade, certo? E como o homem ele tem por necessidade encontrar a origem da sua experiência, né? O fundamento da sua experiência, a base do significado, isso continua sendo operante nele. Então, mesmo que falhe, a narrativa do homem esteja falha, né? Por conta de um distúrbio, né? no processo de diferenciação, e um distúrbio no processo de narrativa mítica que o homem precisa ter para se encontrar dentro da realidade, né, para vivenciá-la de modo saudável e pleno, certo? Então, o homem começa a transferir, né, o valor de infinito que a natureza dele impulsiona o tempo todo a buscar para alguma característica do mundo imanente, alguma lei universal, certo? Algum estado político, algum ídolo do cinema ou da música pop, ou algum estadista, ou até mesmo os OVNIs. Enfim, através dessa dissonância, né, entre valor infinito e finitude, certo? Que é o próprio processo da reversão, você para de procurar, né, na transcendência, naquilo que vai para além do mundo, mas que constitui o mundo, você para de procurar ali o valor infinito e passa a transferi-lo para o domínio cultural, certo? Esta é uma das causas aí da crise dos tempos. E, obviamente, todas as acusações
acerca desse processo vão ser também direcionadas à própria ciência ocidental e suas religiões. Né? Então, vamos dizer, a culpa por um mundo que seja totalmente antimítico, né? Totalmente assim, perdeu toda a graça mágica do mundo, perdeu toda a sua característica de mundo divino e etc., como os gregos tinham, como os povos cosmológicos tinham, etc., toda aquela noção de que a natureza também era sagrada, a sacralidade do mundo, vamos dizer assim. Ah, mas quem foi o responsável por isso? Ah, claro que foi a ciência racional que derivou, né, da influência das grandes religiões no Ocidente. Certo? E esta acusação, veja bem, ó, a coisa acontece, gera seus frutos, e os frutos acusam justamente aqueles que poderiam, de repente, restaurar a coisa. Certo? Porque, por ciência ocidental, nós dizemos filosofia grega. Por religiões ocidentais, nós dizemos o legado judaico-cristão. Certo? Então, eles são acusados de ser a causa, né, essas duas instâncias são acusadas de ser a causa do desencantamento do mundo. E qual a solução para isso? Qual a solução proposta por esses acusadores, né, que estão aí espalhados aí, no mundo contemporâneo, pós-moderno e moderno? É o retorno ao paganismo. Né? Então, a proposta de uma reinstalação de deuses antigos está aí, ó. Deusa Terra, Gaia, essa coisa de Wicca, de magia, né? Retorno à natureza. Então, se tornaram práticas que tentam encontrar de novo a ordem invisível, mas nas coisas visíveis. Então também é um processo de contradiferenciação. Isso é o neopaganismo. O neopaganismo é um retorno, né, a tentativa de retorno à visão cosmológica, né, que foi superada pelo processo de diferenciação. É um retorno à não diferenciação. Certo? E isso daí, no fim das contas, tem uma origem, assim, vamos dizer, é algo natural. Né? O homem, de repente, não consegue mais ter aquela experiência do sagrado, certo? No mundo de hoje, nem mesmo com as religiões, às vezes, nem mesmo com o pensamento filosófico, certo? Ver só o discurso científico, ideológico, a coisa do mundo econômico, político, etc. Vai vendo isso tudo, suprime ele quer algo mágico da vida. Então, às vezes, o sujeito é ingênuo, ele é fisgado por essas ideologias neopagãs. Né? Porém, a natureza, né, se ela for devidamente apreciada, né, à luz dessa descoberta da diferenciação, ela ainda pode ser vista como sagrada. O discurso cristão, o discurso das grandes religiões, o discurso filosófico, tudo isso daí, pelo contrário, tudo isso daí evoca esse tipo de coisa. Uma imanência divinizada, e não o contrário. Certo? Isso tudo é muito fruto de uma espécie de visão do ambiente muito errada. Por quê? O mundo passou a ser visto, né, depois do processo de diferenciação, por algumas correntes como uma esfera irrelevante da existência. Descobrimos o transcendente, então o mundo não serve de nada.
ele é ilusório, ele é mau, etc, etc. Então, essa separação entre transcendência e imanência, né, esse racha, vamos dizer, narrativo e mitológico entre as duas coisas, ele se dá mesmo na cultura ocidental, mais ou menos entre os séculos 17 e 18, né, quando o discurso científico ele impregna mesmo na mentalidade das pessoas. Certo? Então nós precisamos, de certa maneira, fazer esforços para restaurar essas visões do ambiente em torno que é a realidade. Né? Precisamos revitalizar essas visões para fazer frente a essas visões congeladas, né, que o cientificismo trouxe à imaginação humana, né, predominando a imaginação humana, contemporânea e moderna, e também aos abusos, né, vamos dizer, a respeito de uma tentativa de restaurar isso, que é o caso do neopaganismo, que tenta, né, uma via inócua, que é o retorno ao estado anterior à diferenciação. Não, nós temos que restaurar o mito da diferenciação, restaurar as narrativas, né, que mostram que o homem é uma experiência de metáxia, né? O homem vive entre o tempo e a eternidade, entre a transcendência e a imanência. Então ele é dependente das duas coisas. Claro que a transcendência, a gente está usando aqui um termo genérico, a gente não está ainda falando de Deus. Não é um discurso religioso que a gente está tentando fazer aqui, certo? Mas é o princípio do transcendente. Então a gente precisa revitalizar essas visões, e isso daí vai passar muito pelo discurso religioso. Então a fidelidade ao mistério, o valor do mundo como uma analogia sacramental, a evocação, né, uma evocação da consciência ao drama da humanidade universal, né, a humanidade como um todo, né, e um reconhecimento simbólico de que a própria história é um campo aberto, certo? Um campo aberto à vontade divina. Isso tudo pode dar uma visão abrangente, e isso tudo é oferecido tanto pela filosofia tanto quanto pela religião. Claro que filosofia e religião contribuíram para essa queda, vamos dizer, né, do mito narrativo aí né, que tornou possível aí essa reversão. Mas, no entanto, a gente não pode jogar na lata do lixo, né, a filosofia nem a religião, porque eles são os únicos que têm o poder de revitalizar essas coisas. Certo? Hoje, no mundo que a gente vive, a gente está desprovido de símbolos que nos remetam a essa situação do homem de ser algo entre, né, dentro da realidade, entre o divino, entre o físico, entre a imanência, entre a transcendência, entre o tempo, entre a realidade. Então o homem, né, a realidade do homem, da consciência humana, é um entre, é um intervalo, uma metáxia. Então o problema real e fundamental continua sendo o ceticismo em relação à transcendência. Isso está no centro da modernidade. Porém, esse ceticismo ele cria essa onda, né, uma onda de tentativa de restauração do sentido sacramental do mundo, do tempo, da realidade visível, certo? Mas uma tentativa inócua, um retorno puro e simples ao estágio anterior. E não dá mais para voltar àquele estágio anterior. Nós temos que pegar os elementos saudáveis do estado anterior, que é justamente a evocação mítica, fortíssima que esses homens cosmológicos tinham, e trazer de volta para o discurso diferenciado, que também necessita, né, de ser feito através de mitos.
seja através das artes, das religiões ou dos elementos culturais. Então é isso. A presença divina no mundo constitui um problema. E um problema de ordem narrativa. Um problema de ordem transmissiva. Certo? A partir do momento que o homem tem essa experiência primária do cosmos e quando percebe conceitualmente a diferenciação entre transcendência e imanência, ele pode constituir esse problema de você perder a sacralidade do mundo, e isso é ruim. Certo? Isso é ruim e é tão ruim que causou a reversão, que é a tentativa de encontrar dentro de algum ponto, de alguma característica imanente, o valor do infinito que o homem busca naturalmente, certo? Então vamos fechar por aqui e na próxima aula a gente fala um pouco sobre o problema da presença divina na consciência humana, ok? Para enfim, mais para frente a gente terminar falando um pouco sobre o drama da história humana, o drama humano universal, certo? Para concluir essa série aqui, deixar ela aqui como um segmento do nosso trabalho. Certo? Então, obrigado a todos que nos acompanham e assistem aqui nossas aulas e valeu!